os casos que você deve utilizar o hífen. Esse foi o tema do vídeo passado. Hoje nós iremos adentrar nos casos que você não vai utilizá-lo, beleza? E ainda vou falar de algumas outras coisinhas que você vai colocar o hífen ali. Sim, ainda tem uma outra coisinha ali. E hoje você ainda vai aprender algo diferente. Salve, meus queridos, bora lá, iremos falar hoje a respeito dos casos que você não deve colocar o hífen. Sem enrolação, aliás, né? Se você não é inscrito no canal, faça-me um favor e faça um favor para você de se inscrever aqui. Deixa aqui embaixo o que você tá achando. Esse comentário é sua pergunta, pode ser a dúvida de outra pessoa, então você vai estar agregando na vida de mais pessoas. Teu joinha vai fazer com que o vídeo chegue a outras pessoas, então você tá fazendo uma benfeitoria. Se você acha que o negócio é bacana, mais pessoas irão aproveitar disso, né? Então, sem enrolação, vamos lá. Como você sabe, o hífen ele serve para juntar ali o significado de palavras diferentes, meio que separando-as. Vamos colocar assim, só para ficar fácil. Dica logo de cara. Isso daí eu falei no vídeo passado e torno a dizer. Na maioria dos casos, letras iguais você separa. Letras diferentes você junta. E quando você ver o H, na maioria das vezes você irá separar. Beleza? Como assim? Não entendi. Letras iguais você vai separar por hífen. Letras diferentes, junte-as. H, na grande fatia das vezes você irá separar. Ah, mas essa hífen tem muita exceção. Mas isso daí vai melhorar a tua cabeça aí. Vamos começar logo com um caso aí de cor. Falei no vídeo passado. Prefixo cor você não irá separar por hífen. Por quê? Sabe-se lá Deus o porquê que os caras decidiram assim, mas foi isso. Então esse é um caso que você não irá separar. São letras iguais, deveria ser separado, mas não separa. Falei isso no vídeo passado. Outra regrinha. Quando você tiver um prefixo terminado em vogal, olha só, terminado em vogal, e o próximo elemento começar por R ou S, você não irá utilizar o hífen, tá certo? Isso daí, olha só, presta atenção aqui. Por quê? Na hora que você vê a palavra, possa ser que você dê uma certa bugada. Por quê? Porque assim, você vai ver dois R's, certo? Ou dois S's, beleza? E aí você fala, cara, mas não são letras iguais, você não deveria separar? Nesse caso não, e tem uma lógica. Você percebe que o S, vou pegar o S como exemplo, o S, ele muda de som de C para Z, de S para Z em alguns casos. Você sabe, se você não sabe, é quando ele está no meio de duas vogais, ele deixa de ter um som de C para ter, como é o caso de sede, e passa a ter o som de Z, como é o caso de casa. No meio de duas vogais, ele deixa de ter o som de S propriamente dito, e aí ele passa a ter o som de Z, beleza? Então, guarda isso na tua mente. E isso também acontece com R. Então quando você vê dois R's ou dois S's, é para ele ter um outro som. Ele é duplicado. Ele não é que são duas palavras que uma termina com R e a outra começa com R. Não. Uma termina com vogal e a outra começa com R. Na hora de se juntar, você vai perceber que ela ia ter um som. E aí você tem que duplicar esse fonema para isso. Por exemplo, mini saia. Você tem essa palavra com dois S. Se fosse com S só, seria minisaia, certo? Como é o caso aí de microsistema, seria microsistema se você não duplicasse. Microradiografia seria microradiografia. É por uma questão fonética, tá certo? Então não confunda uma coisa com a outra, beleza? É só a letra duplicada. Ela não termina e começa ali letras iguais, não. Ela termina com vogal, começa com R ou S e na hora de juntar, duplica. Só isso. Outro caso que você vai também juntar vogais diferentes. Simples assim. Por exemplo, autoescola, antiaéreo, hidroelétrica, autoestrada. Essas são palavras que você percebe que tem lá, como eu falei no vídeo passado de hífen. O hífen ele junta duas coisas diferentes, um prefixo, uma palavra ou duas palavras que formam uma coisa diferente. Percebe que essas coisas diferentes elas se juntam quando uma termina com uma vogal e a outra tem uma vogal diferente, tá certo? Vogais diferentes, junta tudo.
Agora olha só, basicamente é isso. Esse foi um vídeo muito mais sucinto, fácil. Essa é a primeira parte dos casos que você não vai utilizar mais. Agora, eu vou falar de algumas utilizações. Aliás, só um resuminho. Beleza? Vamos resumir. Se ela termina com uma vogal e a próxima palavra começa com R, não usa hífen. Se começa com S, também não. Você vai juntá-las e duplicar o R ou o S. Só o R ou o S. Não vai duplicar M, não vai duplicar L, não vai duplicar X, não vai duplicar nada. Só R ou S. E se a segunda vogal for diferente da primeira? Lembra daquilo? Letras iguais, separa. Letras diferentes, junta. Tem suas exceções, então leia e estude. Agora, tem alguns casos aí que são muito pouco falados na utilização do hífen. E eu gostaria de colocá-los aqui, porque quero trazer um conhecimento mais aprofundado possível para vocês. E talvez tenha uma coisa que você nunca parou para pensar. Vamos lá. Primeira coisa, colocação pronominal, simples. Caso de mesóclise. Primeiro caso aí, simples de você pensar. Colocação pronominal, ele é tão comum, por exemplo, tê-lo, faloei, entende? Aquelas... tanto a próclise quanto a mesóclise. Para quem não sabe, é a posição do pronome átono, oblíquo, em relação ao verbo. Se ele vai estar antes, depois ou no meio do verbo, beleza? Futuramente falarei sobre isso. Se ele está depois do verbo, chamamos de ênclise. Se ele está no meio do verbo, chamamos de mesóclise. A Bíblia, por exemplo, tem muita mesóclise. Abrir-se-vos-á. Então o pronome está no meio. Agora, ênclise é quando está no final. Chamei-a, falei-te. Esse daí você coloca no final. E olha só, nós estamos falando não só de palavras diferentes. Aqui nós estamos falando de um verbo e um pronome. E não só são palavras diferentes, mas de classes diferentes. Você separa por hífen também, olha só que interessante. Mas é tão natural que a gente passa despercebido, tá certo? Outra utilização do hífen. Isso daí, isso é interessante, cara. Isso é interessante de verdade. Por quê? Na maioria dos casos a gente coloca o hífen para ser utilizado, no caso, um prefixo e a palavra. E o sufixo? Já parou para pensar nisso? Quando você utiliza hífen que tem um sufixo depois? Eu vou te falar uma coisa. Aí nós daremos valor um pouco mais às nossas terras tupiniquins. Por quê? Em alguns sufixos que vêm do tupi-guarani, você vai utilizar hífen. Olha que interessante. Claro, tem umas regrinhas aqui eu vou te falar. Quando você tem o primeiro elemento terminado em vogal tônica, ou seja, vogal forte, e você tem ali um elemento, normalmente um adjetivo, que vem depois, e esse adjetivo, esse elemento, esse sufixo é de origem tupi-guarani, hífen ali. Aí é só, nem parei pra pensar, até rimou. Pensa comigo: jacaré, açu, andar, açu, Ceará, mirim. Normalmente vai ser açu, guaçu, mirim. Um exemplo. E outra coisa, se você for parar para pensar, tem nomes aí de cidades. No estado de São Paulo tem muito isso, que tem nomes de tupi-guarani. Então, olha só que interessante, até nisso nós utilizamos o hífen. Se você nunca viu isso, tá vendo aqui, no Além da Gramática, cara, essa é a hora de você sentar o dedo aí no like aí, né? Olha outra regrinha também. Olha só, eu acabei de falar para vocês a respeito de ênclise, não é? Ênclise é quando o pronome vem depois. Normalmente depois de um verbo. Você vai usar hífen também se ele vir depois de um advérbio. Como assim? Eis-me aqui. Ei-lo ali. Ei-lo nolo. Ei-lo. É raro, mas existe. Então são mais algumas regrinhas aí para vocês terem um repertório cultural maior. Esse vídeo já vai ficando por aqui, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de escrever aqui embaixo o que você achou. E tem um porém, aliás, é de graça, você tá ligado, né? Tem um porém aqui. Hoje você descobriu as regras que você vai utilizar para separar por hífen. Tem dois poréns, quer dizer, para você não utilizar. Tem dois poréns. Você precisa entender as regras de que você deve utilizar. Eu vou estar deixando aqui. E se você não confunda hífen, a separação de hífen com travessão, tá certo? Não confunde uma coisa com a outra. Isso daí é sílaba. Eu vou estar deixando aqui tudo sobre sílaba, se você quiser saber também. Te vejo em momentos aí. Não deixe de clicar e assistir também. Conhecimento é poder, meu nobre. Fui!